Perfeito. Quem está nadando de braçada é o Corinthians. Enquanto a gente assiste os melhores momentos do empate do Coringão ontem contra a Portuguesa, vamos falar um pouco também desse elenco do Corinthians, né, Dodô? O Thales Magno mostra a força do elenco também do Corinthians, né? Aquele chamado reforço de luxo. Ontem ele assumiu ali e foi decisivo, né? O Thales ele começou a temporada muito bem, né? Marcando gols, sempre quando tá jogando bem, tá se movimentando. A gente vê que ele tá fisicamente, ele conseguiu atingir um nível físico legal. O Coronado também começou a temporada muito bem. Acho que o Corinthians está fazendo um ótimo campeonato paulista, né? Não tinha ganho clássicos ainda e aí jogou contra o Santos e conseguiu vencer. O Corinthians está bem encaminhado, né? E a temporada do Corinthians é uma temporada que é dura, né? Então o Corinthians está conseguindo mesclar os jogadores, colocar os jogadores todos em ritmo de competição para aquilo que vem pela frente agora, o Campeonato Paulista e as demais competições. Então o Corinthians está fazendo um bom começo de temporada. É isso, né, Nori? Estrategicamente o Corinthians também tem mexido bem com as peças que tem, né? O Corinthians fez uma janela de transferências no meio do ano passado muito boa. Foi para salvar o time do rebaixamento. Salvou, gerou confiança e tem um elenco hoje que eu diria que é um elenco bom, de bom para muito bom. Precisa reforçar? Precisa, como quase todos precisam. O Corinthians precisava dar ali mais opções para o Ramon Dias na defesa, nas laterais, mas do meio para frente é muito bom e tem reservas importantes como o Coronado e o Thales Magno. E o próprio Romero, né, que virou uma espécie de talismã do Corinthians. Muito bem. Só lembrar que o Corinthians nesse jogo não teve o Yuri Alberto, não teve o Memphis, não teve o Garro, não teve o Martini, jogou com o time cheio. Jogou o Thales, jogou o Pedro Raul, jogou o Héctor. Na defesa mesmo ele não teve praticamente nenhum jogador titular. De toda maneira ele acabou fazendo uma partida. E o Hugo também não jogou. Aliás, o Hugo na sexta-feira recebeu a equipe do Sport Record. Eu fui lá representando o programa e conversei com ele sobre futebol, sobre a vida do Hugo e, claro, sobre o Corinthians. Foi muito gentil o Hugo em nos receber e você acompanha agora um pedaço dessa conversa. O Hugo, goleiro do Corinthians, recebeu a gente do Sport Record aqui na casa dele. Obrigado. Obrigado. Honra toda minha. Vem cá, o seu primeiro grande momento no Corinthians foi aquele jogo contra o Bragantino, que você pegou 3 pênaltis, né? Copa Sul-Americana, né? Eu fico brincando quando tem decisão de pênalti, faço, decisão de pênalti é todo o peso nas costas do atacante. O goleiro só se diverte, é assim mesmo? Eu tento levar dessa forma, né? É? Meu pensamento é esse. Mas você torce pra ter pênalti? Não torço pra ter pênalti, não. Nem decisão por pênalti? Também não. Mas não tem frango em pênalti? Não tem, mas eu torço o coração não aguenta. Então vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos fazer 5 séries de cobranças de pênalti. Eu vou bater pênalti, os meus pênaltis vão ser com perguntas. Se você defende ou toma 5 pênaltis. Mas assim, quando a gente está com goleiro e tem bola, a gente não resiste, né? Vamos ver se você pega pênalti. Largou. Olha aqui. Vamos começar. A nossa primeira sequência de pênaltis vai ser sobre o Corinthians. Tá? Quando você chegou ao Corinthians, viu o time estava jogando, você olhou e falou assim, para mim é uma grande chance, mas vai ser difícil. Com certeza. Né? Pelo momento que vivia o time, pelo momento que vivia o clube, mas era a oportunidade que eu tinha de mostrar. Qual é a diferença para vocês de escolher o time, o tamanho, a oportunidade e o momento? Tem peso? Eu estava no momento da minha carreira onde eu estava meio que disponível, sabe? Estava em Portugal, né? Exato. E quando eu volto de Portugal, eu sabia que não ia ser aproveitado ali no Flamengo. E aí aparece o Corinthians na minha vida. Eu falei, cara, não tem como negar uma proposta do Corinthians. Não tem como você dizer não. Eu falei isso quando cheguei, quando você recebe a proposta do Corinthians, é a convocação. Qual foi a hora da virada para as vitórias? Eu sei que futebol não tem muito isso. Tem um jogo muito difícil, que eu acho, psicologicamente falando. Foi o jogo contra o Cuiabá lá. Porque era um jogo que, se a gente não ganha, a gente se afundava mais na tabela. Tinha disputa direta para fugir do rebaixamento. Exatamente. E graças a Deus a gente conseguiu a vitória lá. E aí vem a virada de chave de confiança contra o Palmeiras dentro de casa. Quando vocês entraram de férias, aquelas férias, mas agora eu vou tirar férias de verdade. Eu desfrutei das minhas férias. Descansei bem, porque eu precisava. A pressão estava grande quando chegou, mas depois a gente termina da forma que terminou.
E acho que foi um alívio para todo mundo a gente conseguir o feito que a gente fez. Então, assim, conseguir botar o clube de volta numa competição como é a Copa Libertadores. E o Corinthians é um clube que ele não pode brigar para cair, não pode estar brigando lá embaixo por toda a sua grandeza. Onde hoje, do que está jogando o Corinthians, pode chegar esse time no que vem pela frente em 2025? Acredito que a gente tem muito a evoluir ainda. Início de temporada, mas a gente vem fazendo início de temporada muito bom, né? Então, assim, eu acredito muito que a gente quer alcançar o objetivo que é o título do Campeonato Paulista. Vocês têm hoje um trio que está sendo considerado dos mais importantes do futebol brasileiro. O Memphis, o Garro e o Yuri. Mas como é que você hoje, que vê lá de trás, o individual e o coletivo desse time do Corinthians, do Ramon Dias? Eu acho que cada vez mais a gente tem crescido coletivamente, porque é um trabalho que já dura 8 meses, 7 meses, se não me engano, ali, que é o trabalho do Ramon. Então, quando a gente tem esse período de trabalho já durante um tempo consolidado, a gente vai se consolidando, a gente vai se entrosando, a gente vai se conhecendo. Então, isso ajuda a gente dentro de campo, porque às vezes eu não preciso olhar para saber que meu companheiro está na posição que ele está. Isso é fundamental. Então, isso facilita bastante no futebol. A gente vai falar mais com o Hugo daqui a pouquinho. Queria saber um pouquinho do lado dele. Será que o Hugo... acho que não tem como, né? Se imaginar jogando na seleção brasileira daqui a pouco. Bela entrevista, hein? Qual é a importância dele para essa melhora do Corinthians? Assim? Qual o grau? Ele está entre os principais nomes? Porque todo mundo fala, e mais para frente ele falou do Garro, do Yuri e do Memphis, mas assim, ele teve um aspecto de liderança, além de substituir um goleiro como o Cássio, né? Kleber, eu acho assim, o Neri falou das contratações que o Corinthians fez, mas antes do time começar a engrenar, ele foi super importante. Ele defendeu demais até o Corinthians começar até essa sequência. Sul-Americana que ele pegou contra o Bragantino. Eu acho que ele aprendeu, né? Ele precisava de maturidade, acho que a maturidade do Hugo chegou. Ele é um goleiro, assim, de uma envergadura muito legal. É um goleiro que tem um jogo com o pé quando ele não fica mais suficiente bom. E assim, debaixo das traves ele é muito bom. Eu acho que dá para ele pensar e muito em seleção brasileira. Esse jogo aí é evidente que não é o Hugo, é o Matheus Donelli. De uma fera para outra, vamos ver mais um trechinho da entrevista exclusiva do Kleber Machado com o goleiro Hugo do Corinthians. Vamos ver. Outro dia eu estava brincando, eu não sei se foi com o Maurício Noriega ou com o Dodô. Falei, vamos convocar uma seleção agora. 3 goleiros. Um deles botou você entre os 3 goleiros. Vendo o que o Hugo faz hoje, você está entre os caras? Acredito que sim, né? Com toda a humildade do mundo, e eu falo isso do meu coração muito humilde de verdade, mas eu sei o quanto eu trabalho hoje, o quanto, graças a Deus, eu tenho entregado em resultado dentro de campo, né? Para o meu clube. Claro. Então, a minha vida aqui em São Paulo é isso. É clube. Você é de que lugar lá do Rio? Eu sou de Duque de Caxias. Duque de Caxias, na Baixada ali. Isso aí. Aí você começou a jogar no Flamengo, deve ter ido morar lá. No CT do clube, com 15 anos, eu fui morar. E aí fiquei até os 18. Com 18 anos, a minha família sai de Duque de Caxias e a gente vai para o Rio Centro, ali, que é próximo do clube. Sim. Meu pai e minha mãe trabalharam a vida inteira para construir a casa que a gente tem lá em Caxias. Então, era a nossa zona de conforto. Mas eles abriram mão disso para seguir a minha vida, para todo mundo morar num apartamento de 50 metros quadrados, porque era o sonho do Hugo. Então, a gente vai depositar nossa esperança nisso, porque eu também via que aquilo ali era o que podia mudar e transformar a realidade da minha vida. Então, não só da minha vida, mas da minha família. Mas aí o cara começa a ficar mais bonito. Com certeza. O cara começa a ficar mais perfumado. E aí, de vez em quando, o cara dá uma... Com certeza. Aconteceu isso com você e isso até pode ter tido reflexo no jeito que a sua carreira se conduziu. Eu nunca vou me opor de falar, porque eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei. Basicamente, no quê? Exatamente nesse aspecto de deixar as coisas levarem. Hoje eu entendo que a minha vida é futebol. Se eu não me dedicar 1000% pro futebol, eu não tenho vida. A minha família, ela não vai morar num lugar bom, não vai ter uma comida na mesa. E
eu passei a entender que se eu não viver pro futebol, o futebol vai me tomar tudo que ele me deu. E qual é a sedução? Na verdade, acho que a maior sedução é você conseguir alcançar aquilo que tu nunca viu, tá ligado? Essa é a maior sedução. Da realidade que a gente veio do nada, quando tu consegue botar a mão onde tu não conseguia. Pessoas que você achava que não ia acessar e você acessava. Facilidade financeira de comprar uma coisa que você achou que não quer comprar. A hora que o futebol começa a tomar de você o que ele te deu, quem que acorda? É você que sonha? É alguém que cutuca? Como é que você volta? Na verdade, eu tenho uma guerreira dentro de casa que nunca deixou. É? Então, por isso que eu falo que eu falhei. Né? Porque quando eu parei de ouvir minha mãe, as coisas começaram a dar errado. Na base da minha mãe, funcionava mais. Só que na parte de ouvir, eu ouvia mais o meu pai. Que era mais um papo mais agradável. Um papo ali, a tua mãe te botava no banco. Era o teu no pai banco, te deixava jogar de novo. No banco, minha mãe metia... Dava tapa. Mas funcionou, se não fosse isso, eu não tava aqui, sabe? Então, assim, quando eu parei de ouvir minha mãe, eu já não tinha meu pai. E aí parei de ouvir minha mãe, as coisas começaram a desandar. E aí teve uma hora que eu olhei pra mim e falei, cara, o que eu quero da minha vida? Achei muito legal você entender os caminhos, os tropeços, as levantadas. E obrigado por receber a gente aqui. Nada, eu que agradeço. Sucesso, boa temporada pra vocês. Valeu, obrigado. Obrigado mesmo, Hugo, muito legal. E essa parte aqui, o que é sedutor? É quando você começa a ver o que você achou que nunca ia ver, aí é lugar que você achou que nunca iria e ter coisa que você nunca sonhou em ter. Tem bola para ir para a seleção? Tem porque ele é jovem. Entre os melhores? Dodô aqui. Nós 26 anos. Muitos bons goleiros no Brasil com uma faixa etária já acima de 30 e tal. E ele é muito jovem. Tem bola para a seleção? Tem bola para a seleção. Kleber, para mim, foi a maior contratação do Corinthians no ano passado. Um momento mais crítico de goleiros, né? Tem que lembrar de Carlos Miguel e de Cássio, como você falou. Eu até falei isso com ele, ele falou assim, olha, eu tinha que pensar... Ele falou que para ele o Cássio é um dos maiores da história do Corinthians, não goleiro. Um dos maiores atletas. Ele falou, mas puta, eu não podia pegar esse peso para mim. Eu tenho que entrar lá e fazer o meu. Se eu pensar que eu estou jogando no lugar do Cássio, eu vou tremer antes de fazer a jogada. Né? Mas tem bola para jogar na seleção. Tem que estar entre os três. Eu já levaria na próxima convocação, sem querer criar polêmica. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. E vamos repercutir um pouco essa entrevista do goleiro Hugo Souza para Kleber Machado, narrador aí, conhecido como uma voz extraordinária, um cara que faz parte da história da comunicação. Eu prestei atenção em vários detalhes que o Hugo Souza disse. Uma delas foi que quando ele estava em Portugal, né, dizer que estava voltando ao Flamengo, que ele é jogador do Flamengo, e sabia que não seria aproveitado no Flamengo, o Flamengo tinha outras prioridades. E quando surgiu o convite do Fabinho Soldado, diz ele que não pensou duas vezes e logo acertou com o Corinthians. E Fabinho, o Hugo já contou em outras entrevistas também que quando o Fabinho ligou para ele, perguntou, é o Hugo que quando começou a carreira no Flamengo ou o Hugo depois que se perdeu na carreira? Aí ele falou, não, você pode me dar um voto de confiança, né? Pediu pro Fabinho que ele ia fazer tudo diferente e honrar o manto sagrado do Corinthians. E hoje, eu já posso dizer em tão pouco tempo, o Hugo é ídolo do Corinthians. É um goleiro espetacular. A gente dá muita ênfase falando, a imprensa de modo geral, e eu faço parte da comunicação, que o Memphis Depay fez diferença no Corinthians, Rodrigo Garro, aí o crescimento de Roberto, tudo isso é uma verdade. Mas antes de algum desses caras chegar ao Corinthians, o Hugo Souza era um líder do grupo. E ele continua sendo líder do grupo. Porém, ele não é aquele cara que tá tanto aparente, tanto fala, né? Não. Mas ele faz parte da liderança do Corinthians. E com a chegada de Hugo Souza, o Corinthians mudou de patamar. O Corinthians foi outro time. Até porque, se o Corinthians chegou até uma semifinal de uma Copa do Brasil, tem que agradecer o Hugo Souza, que fez defesas milagrosas, acabou passando por fase aí, fazendo defesa de pênalti. Então, um goleiro espetacular. Depois, na Sul-Americana,
não foi diferente. O Corinthians foi até as quartas de final, a semifinal da Copa do Brasil, vai até a semifinal da Sul-Americana, e o Hugo Souza brilhou mais uma vez. O Hugo Souza fez defesa milagrosa, aquela defesa que é do jogo. Você fez aquela defesa e o time ganha. Então, um goleiro espetacular. E quando ele veio para o Corinthians por empréstimo e tinha o valor fixado no seu passe de 800 mil euros, teve algum problema com o Flamengo depois, o que me parece é que principalmente, né, o diretor do Flamengo, Marcos Braz, tinha arrependido, né, de ter estipulado essa multa de 800 mil euros. O Corinthians foi lá, depois de tanto imbróglio jurídico, o Corinthians foi lá e conseguiu comprar, e assim que ele foi assinar o contrato, ele acabou se emocionando muito. Falou da dificuldade do passado, dos momentos bons do Flamengo que foi nele na carreira, depois dos momentos ruins, que ele saiu pela porta do fundo, né, a perda do pai, e acabou se emocionando, chorando, e emocionou a todos os corintianos, e as pessoas que trabalham no esporte ficaram impactadas com a emoção por Hugo se sentir tão corintiano como é. É surreal. Então, um goleiro que tem feito a diferença, vai continuar fazendo a diferença, é um baita de um goleiro e vai chegar à seleção brasileira. Eu já vejo muita gente na imprensa pedindo o Hugo Souza na seleção. É um goleiro alto, olha as características desse goleiro. Goleiro alto, é um goleiro jovem, é um goleiro técnico, é um goleiro com ótima envergadura. Ao mesmo tempo que ele faz a defesa no chão, é uma bola rasteira, ele não demora mais 2, 3 segundos, ele já está em pé novamente. Então é um goleiro espetacular, que se ele continuar com esses pezinhos no chão, né, equacionando sua carreira, ele vai chegar à seleção brasileira num espaço muito curto. E o Corinthians precisa muito desse cara, porque o Corinthians tem algumas competições importantíssimas para disputar, inclusive a Libertadores. Corinthians está na pré-Libertadores, estreia quarta-feira, dia 19, contra a Universidade Central da Venezuela. E o Hugo Souza, com certeza, será muito exigido nesse jogo, porque o jogo de Libertadores é muito difícil, o jogo de Libertadores é muito duro. E o técnico Ramon Dias já tem uma experiência, né? Entrado no futebol há muitos anos, foi um grande atacante, hoje é um grande treinador. Poupou o time titular do Corinthians praticamente todo contra a Portuguesa no sábado, no Pacaembu, onde o Corinthians apenas conseguiu um empate, mas o Corinthians continua líder do grupo e líder geral do Campeonato Paulista. Só depende do Timão para terminar em primeiro lugar e fazer todos mata-mata em casa até a final, caso o Corinthians passe, né? Então, mas a prioridade agora é a concentração. Ontem o técnico Ramon Dias treinou o time e hoje, daqui a pouco, à tarde, o Timão viaja para a Venezuela enfrentar a Universidade Central. Então o Corinthians está no caminho certo, tem que mesmo rodar o elenco, tem que fazer time alternativo, até porque o Corinthians, se tivesse perdido para Portuguesa, não teria mudado nada na classificação. O Corinthians continuaria líder do grupo e líder geral, né? Então não mudaria nada, mas o Ramon Dias está aproveitando para ver quem serve e quem não serve. E detalhe, eu analisei, observei, e eu sinceramente, se o futebol é algo sério, o Pedro Raul não tem condições de jogar no Corinthians. Perdeu inúmeros gols. A oportunidade que o Pedro Raul tem, ele não aproveita. Foi mal. O Corinthians perdeu o jogo, a responsabilidade dele, porque não jogou nada e teve várias oportunidades. Cara, Igor Coronado colocou uma bola na cabeça dele, precisou chegar e tocar. O gol tem 7 metros de largura, o cara não tocou na mão do goleiro. Então, Igor Coronado, Pedro Raul ganha aproximadamente 850 mil reais mensais. Um dinheiro que está sendo mal administrado. Por quê? Porque o Corinthians está jogando esse dinheiro no ralo. Porque o Pedro Raul não vale esse dinheiro de jeito nenhum. Ele não ajuda quando entra. O Corinthians tem uma série de deficiências. O time principal é um time bom, mas o elenco falta muita qualidade. E para você ser campeão de algumas competições grandes, como uma Libertadores, por exemplo, você precisa ter um elenco.
Porque em alguns momentos os jogadores estarão machucados, né? Afastado por causa de lesão, ou o jogador está suspenso, cartão amarelo, foi expulso. E aí quem entra? Quem entra? Será que tem condições de substituir o titular? Não precisa de ter pelo menos um parelho, tá mais ou menos equiparado. Eu vou te dar um exemplo. O Corinthians está no mercado buscando, já fechou, com Fabrício Angileri, jogador argentino de 31 anos, joga no Getafe, certo? Certo. Por quê? Porque o Corinthians tem na lateral esquerda Bidu, Corinthians tem Hugo e tem Diego Palácio. Os três, Ramon Dias, mais seu filho Emiliano Dias e toda a comissão, entendem que não tem condições de jogar no Corinthians. Entende que ele não tem condições de jogar no Corinthians. Então o Corinthians acabou de fechar o contrato com Fabrício Angileri, lateral esquerdo, só que a diretoria do Corinthians não pode parar por aí. Detalhe, é a primeira contratação que o Corinthians fechou no ano de 2025, na temporada 2025. Fabrício Angileri, lateral esquerdo, joga no Getafe, lateral argentino, e vai chegar aos Corinthians, vai chegar ao Timão nas próximas horas. E Corinthians precisa de contratar urgentemente um zagueiro. Não é à toa que Ramon Dias, há algum tempo, fez um pedido especial para a diretoria do Corinthians, que não era para vender o time ninguém do time titular, e fazer 4 ou 5 contratações pontuais. Uma das contratações, além da lateral esquerda, que ele pediu, foi um zagueiro. Kaká não dá para jogar no Corinthians. É outro jogador que tem, para mim, o nível de quem? De Pedro Raul. Infelizmente, falta qualidade técnica, é inqualificado para jogar no Corinthians. O manto sagrado do Timão é muito pesado. É muito pesado. Aí você vem do lado do Kaká, vem Félix Torres, outro jogador que não tem condições de jogar no Corinthians. E aí o Corinthians tem um menino chamado João Pedro Choca, que tem apenas 21 anos, tomou a titularidade desses dois caras. Tá jogando ao lado de André Ramalho. Mas eu te faço uma pergunta. Corinthians, por exemplo, numa semifinal de Copa do Brasil, ou de uma Libertadores, o André Ramalho machuca. Quem vai jogar na defesa do Corinthians ao lado de João Pedro Choca? Me fala. Eu ainda acho que o João Pedro Choca é um excelente zagueiro, mas não está preparado para ser o titular do Corinthians. Acho que o Corinthians deveria ter outro zagueiro para formar uma dupla de zaga com André Ramalho, certo? E João Pedro Choca ser um reserva desses caras, aí considerado um reserva à altura. Mas hoje o Corinthians tem. Aí você vai pro meio de campo do Corinthians, pega Charles, não tá bem. Charles, pra mim, falta qualidade técnica para jogar no Corinthians. Falta qualidade técnica. Aí você pega ao lado dele Igor Coronado, que custou uma bagatela no Corinthians, tem um salário mais ou menos aproximado de 2 milhões de reais por mês, e também não desempenha. As oportunidades que tem, não aproveita. Eu não sei se é falta de preparo físico, não sei o que é. Rodrigo Gal, que ganha muito menos, veio mais barato do que o Igor Coronado, é um jogador que é diferente, tem um talento diferente. É um jogador que joga pensando, joga com a bola no pé e joga sem a bola no pé, porque é um cara inteligente. Quando ele não tá com a bola no pé, quando ele tá com a bola no pé, ele faz lançamento espetacular, faz inversões de virada de jogo, entendeu? Sabe credenciar o jogo, sabe deixar os companheiros na cara, e quando não tá com a bola no pé, ele sabe recompor bem os espaços, tirando a oportunidade dos jogadores. Por exemplo, contra o Santos, até ele chegou a dar combate no Neymar. Olha que o Neymar é um craque, é um ídolo, é um gênio o Neymar. E aí o Rodrigo Alves acabou levando o chapéu dele. Mas você viu que ele estava no combate e ele é um meia atacante. É um cara que ajuda o Corinthians em todos os momentos. Então o Corinthians precisa ir ao mercado e contratar jogadores que seja para preencher o elenco, mas com qualidade. E não adianta você contratar números, né? E Corinthians precisa, para fechar o vídeo, Corinthians precisa de 2 atacantes velocistas. O que é isso? 2 atacantes que jogam de beirada de campo, que tenha velocidade. Me faz lembrar muito o Edilson no Corinthians no passado,
o Mirandinha no Corinthians no passado. Hoje o Corinthians tem 2 atacantes de reserva, mas são jogadores técnicos. Por quê? Thales Magno é técnico, Romero é técnico. Nós precisamos de 2 velocistas para dar velocidade no jogo, que quando sair num contra-ataque, sai num ritmo acelerado com os lançamentos perfeitos de Rodrigo Garro. E o mesmo Depay e Roberto ali perto da grande área para fazer a conclusão. Esses caras que tem oportunista, fazedor de gol, não pode jogar voltando. Tem que jogar na profundidade, jogando, fazendo um facão, passando por dentro da defesa. Para quê? Porque assim eles ficam de oportunidade para qualquer bola que sobrar, fazer o gol. E aí, fiel, o que vocês acham? Vocês concordam com essa análise que eu fiz aí do time do Corinthians? Vocês gostaram da entrevista do goleiro Hugo Souza? Merece seleção brasileira? Já é considerado ídolo no Corinthians? Ou por enquanto não? Daqui a 1 ano para 2 anos será o titular da seleção? Eu quero que vocês deixem o comentário aqui no canal. Deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. E a inscrição no vídeo para a nossa comunidade continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.